E a nossa palavra de hoje vai girar em torno também dessas frases tão lindas, que o nosso descanso é nos braços do Senhor, que nos faz vencer toda batalha, todas as lutas que nós enfrentamos todos os dias. Só nos braços dele nós podemos encontrar descanso. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 17, gostaria que você abrisse neste momento. 1 Samuel capítulo 17, versículos, nós vamos ler do 1 ao 11. Eu tenho pregado desde o início do ano essa série lá na juventude, muito mais do que uma história, porque nós cremos que a palavra de Deus é muito mais do que uma história, ela é viva, eficaz, ela ministra nos nossos corações, ela fala hoje conosco. E nós estamos já em 1 Reis. E hoje o texto que gostaria de compartilhar com os irmãos está em 1 Samuel, uma das mensagens que eu preguei lá, e quando o pastor Evaldo me escalou a pregar nesta noite, imediatamente já veio esse texto no meu coração, em pregar para os irmãos também. Diz assim a palavra de Deus, então 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 até o 11, nós vamos ler. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar neste momento. Pai amado, tua palavra, Deus, ela é maravilhosa. Ao lermos, ó Deus, já somos ministrados. Que neste momento agora, Senhor, o Senhor possa continuar falando conosco neste culto, Deus, tão abençoado, Pai. Tanta coisa que já aconteceu aqui nessa noite, ó Deus, e nós assim colocamos agora o nosso coração, a nossa mente, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Tira, Deus, neste momento agora, todo o empecilho, toda a distração, Pai, tudo aquilo que vai atrapalhar, Deus, a gente de ouvir a Tua voz. Então, assim, eu te peço, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus, qual eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje quero compartilhar com os irmãos esse texto e o tema da mensagem, que é como matar um gigante. Quem aqui hoje tem um gigante que precisa ser morto? Tem alguém aqui, um gigante na sua vida? Lá no trabalho, não pessoas, tá? Vamos combinar assim? Não pessoas, daí fica mais fácil. Mas algo que você está batalhando aí, está grande demais, tornou um gigante na sua vida. Lá na sua família, no seu trabalho, na sua casa. De repente pode ser um pecado dentro aí da sua vida que você não consegue se livrar. E hoje nesse texto nós vamos aprender junto com Davi e a sua história da batalha dele com Golias. É uma das histórias mais bem conhecidas em toda a Bíblia. Todo mundo já ouviu falar, até mesmo quem não é cristão. No meio financeiro se usa muito Golias, a palavra, né, por mostrar que é algo muito grande, que é difícil de ser vencido. Em todos os lugares a gente já ouviu falar, praticamente quase todas as pessoas já conhecem
a história de Davi e Golias. Pequeno Davi, o jovem Davi que lutou contra o Golias, o gigante filisteu. Golias era um campeão. Saía do campo dos filisteus todos os dias durante 40 dias. O povo de Israel ficava de um lado, o povo filisteu de outro, no meio ficava o campo de batalha. Golias saía do seu campo de batalha com o peito estufado, gritava com o povo de Israel e desafiava o povo de Israel. Vocês não têm aí pelo menos um cara que pode lutar comigo? Quero ver vocês virem aqui no campo de batalha para a gente batalhar, para a gente lutar. E durante 40 dias foi desafiando o exército israelita para mandarem pelo menos um competidor digno. Este gigante filisteu tinha mais ou menos 3 metros de altura e usava pelo menos 55 quilos de armadura. Meus irmãos, ele me usava na armadura dele. Era o meu peso ali, na armadura de Golias. Quando eu li esse texto, eu falei, gente, a armadura dele, pelo menos aqui na minha versão, está dizendo 60 quilos, era mais pesado do que eu. Ele tinha uma força natural e propõe então uma competição diante do povo de Israel, desafiando o povo de Israel. Confiante na sua superioridade, do seu equipamento, da sua força natural, ele desafia o povo e até então ninguém tinha aceitado a proposta. Ninguém dos soldados, dos comandantes, o rei Saul, todo mundo ficou amedrontado. E aí surge o jovem Davi. Davi tinha cerca de 23 anos de idade, quando foi enviado pelo seu pai para levar grãos tostados, pães e queijo para os seus irmãos e os soldados, e o seu comandante na frente de batalha. E foi nesse campo de batalha, que a vida de Davi tomou um rumo completamente diferente. E nunca mais seria a mesma. O resultado final dessa história mudou completamente, mostra como mudou completamente a vida de Davi. E Davi fez 4 coisas que nos ensina até hoje em como matar o gigante. E a primeira delas é: se aproveite da oportunidade. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Olha só. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Meus irmãos, conhecemos Davi como um pastor de ovelhas. Como músico, tocava harpa, o rei Saul se acalmava, tocava muito bem. Como um escritor, um salmista, ele escreveu cerca de 73 salmos. Como um lutador, como um rei. Mas a porta, o início, para que ele tivesse sucesso na vida dele, como um homem de Deus, apareceu aqui, no Vale de Elá. Neste momento, neste campo de batalha. Foi aqui que Davi se aproveitou da oportunidade, ao observar em primeira mão a intimidação de Golias, do exército de Israel, a guerra psicológica de Golias diante do povo de Deus. Aí eu li essa frase que a oportunidade nunca é perdida. Alguém sempre vai aproveitar as que você perdeu. E você pode pensar agora nesse momento quantas oportunidades você perdeu. E de repente foram oportunidades dadas por Deus para você. Em meio ao campo de batalha que você tem vivido hoje, talvez seja uma oportunidade que você tem tido para que você possa mudar de vida. Transformar situações, transformar pensamentos, seguir em frente. Sair da zona de conforto. E ninguém jamais consegue qualquer coisa de importância se não aproveitar as suas oportunidades. Aproveitar tudo aquilo que Deus tem nos colocado, com ousadia, sem covardia. E aqui nós vemos a covardia das forças armadas israelitas, incluindo o próprio rei Saul. Era uma porta aberta para Davi. O menino pastor que havia matado um leão, um urso, diz o seguinte ao rei, olha só o versículo 36 e o versículo 37. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Olha só, meus irmãos, Davi aproveitou a oportunidade que Deus deu para derrotar o seu gigante, com ousadia e confiança em quem? Em Deus. Não foram as armas, não foi a sua inteligência,
não foi a sua experiência, não foi aquilo que Saul disponibilizou para Davi, mas ele confiava em Deus e por isso ele aqui estava aproveitando essa oportunidade para lutar contra Golias. Porque ele confiava no Senhor. Como ele diz no texto, teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. É como se ele falasse, gente, presta atenção. Ele não está desafiando o povo de Israel, os homens de Israel, os soldados de Israel, o rei Saul, não está me desafiando. Ele está desafiando o povo de Deus. Deus Todo-Poderoso é este que está sendo desafiado neste momento. Davi sabia quem era o Deus no qual ele cria. Por isso, ele se encheu de ousadia e confiança em Deus, para desafiar, para lutar contra Golias. Ele aproveitou essa oportunidade que Deus estava dando aqui para ele, para lutar diante deste gigante. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? De repente o teu gigante está muito gigante. Na escola, quando eu estava na 5ª série, eles me apelidaram de gigante. Porque eu era um toquinho assim. Bullying, né? Eles fazem isso na escola. Fala, cadê a... Você ri, né? Porque não é com você. Ele falou assim, tá com o gigante. Os caras procuravam o gigante na sala. E estava eu lá pequenininho. Depois eu cresci muito, vocês viram? Estão vendo? Mas qual é o seu gigante na sua vida? Qual é o que tem gritado com você? Que você fica amedrontado, fica apavorado, você tem medo, você não consegue nem se mover. Qual é o seu gigante? Outra pergunta que eu te faço, qual é o seu Deus? Às vezes é mais fácil a gente identificar o nosso gigante, porque é grande demais. Uma doença, um chefe, uma situação que você não consegue enxergar. Nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus, ou achamos que o nosso Deus é pequeno, diante dos nossos problemas, diante do nosso gigante. Quando Davi olha para Golias, gritando com o povo de Israel, ele não enxerga o tamanho de Golias, mas ele enxerga o tamanho de Deus. O Deus que o ajudou a matar o urso e o leão. Davi focava em Deus, e não no gigante. Como se ele falasse, pode vir. Você está gritando aí, cara. Você tem só tamanho. Agora o meu Deus é todo poderoso. Que me ajudou lá no meio do pasto, lá a matar o urso, matar o leão. Quem é você? Para desafiar o povo de Deus. Davi aproveitou a oportunidade. Deus tem dado oportunidades para cada um de nós aqui. Quando eu olho para trás da minha vida, eu lembro que a única oportunidade, assim, uma oportunidade que eu perdi e que nunca mais voltou atrás, foi quando, inclusive, eu fui uma viagem missionária juntamente com o Tid até na Espanha. Vocês já ouviram aqui aquela história que eu dormi na rua, né, uma decisão errada, nada a ver. E o Tid foi o cara que me acompanhou ao dormir na rua lá na Espanha. Então essa lição você já sabe, não durmo na rua de jeito nenhum. Né? Mas lá eu fui convidado para passar um tempo, 1 ano na Espanha, estudando lá, fazendo um projeto. E naquela oportunidade eu fiquei com medo de largar tudo que eu estava fazendo. E não fui. E quando eu olho para trás, assim, quando a gente olha, né, para a nossa vida, quais são as oportunidades que você perdeu, que você gostaria, talvez, de fazer diferente? Essa é uma. E quantos aqui, meus irmãos, perderam oportunidades de Deus, por medo, por não querer abrir mão do orgulho, por desistir no meio do caminho? Quantas oportunidades foram perdidas? Davi não deixou perder essa oportunidade que ele teve. Segundo, não permita que a sua juventude te detenha. E eu estou falando aqui para jovens, mas estou falando aqui para adultos. E essa juventude a gente pode trocar por inexperiência. Quantas pessoas eu já ouvi aqui, adultos, falando, pastor, mas eu acabei de chegar na igreja, eu não conheço muito a palavra do Senhor, eu sou inexperiente. De repente, quantas pessoas aqui têm mudado de emprego e às vezes fica paralisado diante da inexperiência na qual tem se colocado, e aí tudo isso tem atrapalhado você em seguir em frente. Tantas outras coisas que acontecem. Não permita que a sua inexperiência, que a sua juventude te detenha.
E não é uma questão de autoajuda, mas uma questão de confiança em Deus. Olha só o que o irmão mais velho de Davi disse a Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Eliabe diz o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Quem aqui tem irmão mais velho? Já sofreu algo assim? Quando teus irmãos estão naquela reunião de amigos, e de repente você é mais novo e chega para ver a conversa. Eu teu irmão olha aquela cara feia, tipo, sai, cara, não são teus amigos. Vai para casa, aqui não é o teu lugar. Ou uma outra reunião de pessoas que talvez tenham mais conhecimento do que você, e de repente você quer fazer parte da conversa, você é excluído, porque não, você é inexperiente, você não sabe de nada, cara. Fica parado aí. Quando Eliabe olha para Davi, ele se enche de raiva e de inveja, ele fica louco. O que esse menino está fazendo aqui no campo de batalha? E aí Eliabe, é interessante o que ele fala, né? Sei que você é presunçoso, como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Certamente Eliabe já estava indignado, estava morrendo de medo, e ver Davi não queria nem abrir, né, para Davi o medo que ele estava sentindo. Ele fica muito irritado com ele. O irmão mais velho tenta parar Davi. Cara, vai para casa. Outros talvez minimizavam ali, poderiam ter dito: ele é jovem, ele é inexperiente, ele não sabe de nada, é apenas a inocência. Não sabe de nada, inocente. Golias está gritando, vai matar todo mundo aqui, vai para casa, menininho. E ainda, Eliabe, ele usa uma expressão muito interessante: com quem deixou aquelas poucas ovelhas, como se dissesse para Davi: olha, você é pastor de poucas ovelhas, nenhum rebanho grande você tem, o que você está fazendo aqui, cara? Volta para casa. Meus irmãos, Deus tem nos colocado diante de grandes serviços, no trabalho, na faculdade, você testemunha lá. E quantas vezes você deixa de testemunhar do amor de Deus, por achar que você é inexperiente, por achar que é o pastor que tem que falar, por achar que é o missionário que tem que falar, por achar que é um crente mais velho que tem que falar. Deus tem levantado líderes, novos líderes nessa igreja, e muitos têm ficado parados, paralisados, porque acham que não podem. E não é uma questão de autoajuda, mas é uma questão de confiança em Deus. Mesmo que alguém diga para você que você não pode, olhe para o Senhor, porque é Ele que nos coloca em todos os lugares, Ele é soberano. Nós confiamos em Deus. E aí é uma palavra para os pais. Cuidado com as suas palavras. Cuidado, pais, com as suas palavras, que podem sair no meio de uma briga calorosa e palavras de maldição diante de seus filhos. Cuidado. Porque no meio de uma discussão, quando seu filho erra, e aí de repente vem aquela raiva mesmo, aquela ira, e você fala algo que não deve, dizendo que o seu filho foi burro, dizendo que ele não faz nada direito, dizendo que tudo que você pede, ele faz tudo ao contrário. Às vezes isso fica na sua mente e nunca mais esquece. Cuidado com as suas palavras. Irmãos, que às vezes família briga, não briga? A gente briga. Qual família que não briga? Quando eu casei, eu achava que nunca ia brigar com a Marina. Na primeira semana já fechou o pau. Eu falei: Deus, cadê o Senhor? Eu aprendi que não, a gente briga mesmo. Só que nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, para que essas palavras não venham em direção a nós como facadas, como algo que nos machuque e que fica ali durante muitos anos da nossa vida. Irmãos aqui, que se tem algo a ser resolvido, converse, resolva. Não permita que nada disso atrapalhe você de seguir em frente. Às vezes a nossa imaturidade, e a imaturidade de vida, não é nem de idade, mas a maturidade, experiência espiritual, enfim, nossa imaturidade faz com que a gente cometa alguns erros, mas que se você cometeu, seja humilde. Peça perdão e siga em frente. O irmão mais velho de Davi, ele simplesmente não percebeu que talvez Deus poderia usar Davi. Talvez ele poderia,
de repente, chamar Davi num canto para conversar, mas ele não quis nem saber, porque Davi era jovem demais. Só que nesse momento aqui, Davi, ele não dá ouvidos às palavras negativas do seu irmão, dos amigos deles. Davi segue em frente. E em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui, nessa história com Davi, veja a vitória antes de lutar a batalha. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, versículo 46. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que homem! Davi aqui, ele se enche de ousadia, de unção, e ele fala diante de Golias. Ele se expressa de uma maneira aqui maravilhosa, entendendo que Golias não seria nada diante de Deus, do tamanho de Deus. Você pode vir contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Olha a confiança de Davi aqui. Irmãos, Deus não mandou Golias para matar Davi, Deus mandou Golias para honrar Davi naquele campo de batalha. O seu gigante irá mudar a história da sua vida. Aproveite a oportunidade, siga em frente, veja a vitória antes de batalha. Isso é fé. Pastor, a batalha está gigante, mas eu sei que meu Deus é grande demais, Ele não me deixará só. O Senhor está à frente. Eu não vejo como será essa vitória. Eu não vejo como que eu vou sair dessa, mas eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Não se pode perceber aqui, no texto pelo menos, algum traço de medo na voz de Davi. Quando ele fala com Golias, ele fala com autoridade, com coragem. No versículo 32, Davi diz a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Quando enfim aconteceu ali a batalha, Davi desce para lutar com Golias, e aí ele tem uma conversa ali com Golias. Olha o que ele disse, que Golias disse para Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando todos os seus deuses. Golias olha para Davi, né, e fala: sou um cachorro? Que cachorro? Que sou cachorro não, né? Está vindo com um pedaço de pau, um pedaço de madeira, com uma funda. Acho que eu sou um cachorro, cara. Parece que Golias se ofende ao olhar Davi. Aquele menino de 23 anos, bonito, né? Diz que a Bíblia ele era um rapaz bonito. Vocês me mandam esse menino aqui para lutar comigo? Eu não sou cachorro, rapaz. E Davi, pelo contrário, fica firme, não deixa se envolver verbalmente pelo gigante, desafia ele. Davi sabia que iria vencer. Fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Davi sabia disso. E por que ele sabia disso? Porque Deus estava com ele. A confiança de Davi não era na armadura que Saul tentou colocar nele. Quando Davi se coloca diante do rei Saul e fala: eu vou lutar contra Golias. Daí o que Saul faz? Então beleza, cara, veste aqui a minha armadura. Pô, a armadura do rei, vai lá. E Davi coloca a armadura do rei. Eu fico imaginando no lugar de Davi, quase o mesmo peso, tentando: ô rei, não dá não, por favor, eu vou aqui com a minha fundinha, estou acostumado já a lutar com essa fundinha. Eu fico pensando: Saul, mais um morto, né? Vamos lá. Prepare o caixão. Soldados, o menino vai lutar contra Golias. Davi não tinha depositado a confiança dele nas armaduras do rei. Não era a sua experiência no campo de batalha. Ele cuidava das ovelhas. Não era nem o treinamento. Davi não teve tempo para ser treinado, para batalhar diante de um gigante. Não teve tempo, irmãos. E às vezes não temos tempo. Não tem tempo para estudar, não tem tempo para pensar, não temos tempo. Quantas situações aqui vocês tiveram que agir rapidamente?
Mas sabe por que Davi conseguiu enfrentar o gigante? Porque a plena convicção de que a batalha estaria vencida era por causa de Deus que estava guiando ele diante da batalha. Seu gigante está aí à sua frente, é grande demais. Não olhe para o gigante, olhe para o Deus Todo-Poderoso, que é grande. Olha para o Senhor. Você é inexperiente, você talvez nunca passou por essa situação. Continue olhando para Deus. O Deus que te livrou de tantas coisas, Deus que te salvou. E se vocês estão aqui hoje é porque vocês vieram adorar esse Deus maravilhoso que nos deu vida eterna. O Deus que nos salvou do inferno. Já nos curou, nos tirou de armadilhas. É o Deus que continua vivo e faz ainda, gente. Não trema, não tenha medo. E não porque você é bom. Não porque você conhece todas as escrituras de cor. Não porque você tem todas as armaduras. Não porque você tem todos os seus estudos. Não porque você é inteligente. Mas porque você crê no Deus Todo-Poderoso que faz, que é vivo. Que nos livra. Em último lugar, mova-se em direção, ou mova-se por um propósito maior. Davi aqui fala ao seu oponente que a vitória que estava para acontecer diante deles tinha um objetivo maior. Olha o finalzinho do versículo 46, depois o 47. Ele diz o seguinte, vamos ler o 46 e o 47 juntos para a gente entender. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens de toda a terra. Saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? A batalha é de quem? Do Senhor. Você acha que a batalha é sua, por isso você está perdendo. Se nós acharmos que as nossas lutas, as nossas batalhas, somente nossa, a gente perdeu. A gente vai perder. Porque, meus irmãos, você não sabe do futuro. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui 10, 20, 1 hora, você não sabe o que vai acontecer. A batalha é do Senhor, por isso nós descansamos nele. Por isso nós descansamos nos braços do Senhor. Porque a batalha é do Senhor. E essa é a convicção que Davi tinha aqui. Ele se movia a um propósito muito maior. Primeiro, entendendo que a batalha era de Deus. E segundo, que todo o povo ali saberia que há um Deus em Israel, que Deus não tinha abandonado o povo dele. E às vezes a gente se sente abandonado por Deus, não é mesmo? Deus não te abandonou. E quando você passa por uma batalha como essa, talvez diferente da que Davi passou aqui, é para que tudo isso sirva para um propósito maior. Para que você possa proclamar e dizer, cara, o meu Deus é vivo. E há Deus aqui em Vila Velha. Há Deus aqui nessa igreja. Há Deus aqui na minha família. Há Deus aqui na minha vida. Há sim Deus aqui no meu trabalho. Há Deus aqui na faculdade. Porque o propósito dele, fazer o Senhor conhecido em todo lugar. Meus irmãos, essa imagem. Um anjo com espada. Davi ali embaixo, Golias com a lança dele, olhando o pequeno Davi. E aí eu lembrei de uma história, eu vou caminhando para o final com essa história. Contei essa história nos adolescentes e nos jovens. Eu estava, metade do seminário mais ou menos, eu saí de um culto lá dos adolescentes e fui levar alguns em casa. Eu tinha um Corsa. E o Corsinha, ele era conhecido como dezão. Por que era dezão? Porque eu sempre enchia o tanque de 10 em 10 reais, né? Botava 10 reais, quando estava no finalzinho, botava mais 10 reais. E todo mundo apelidava, dezão, vamos levar o dezão para todo canto. A gente ia com o dezão em todo lugar. E aí, era mais ou menos umas 11h30, quando eu deixei todos os adolescentes, que era uma caravana, né? Morava tudo longe, fui deixando um por um. Eu e um colega meu, numa avenida chamada Visconde de Guarapuava, uma grande avenida lá de Curitiba, por volta da meia-noite, o meu carro pifou. O dezão não quis mais andar. Mas não era por falta de gasolina, tá, irmãos? Tinha gasolina. E aí ele pifou e tentamos empurrar o carro e não deu certo. E naquele meio tempo chega um Chevette. Vocês lembram do Chevette, né? Chevetinho. Eu fiz essa pergunta aos adolescentes e ninguém sabia que era um Chevette. Eu fiquei tão triste. Sabe, irmãos, um Chevette. Todo mundo. Chevette, gente. Não, ninguém sabia que era um Chevette. E aí encosta um Chevette atrás do dezão, do Corsinha. E eu e meu colega olhando aquilo.
e sai 4 gigantes, 4 Golias dentro do Chevette, sem brincadeira. No frio de Curitiba, aqueles casacão todo grande, ele sai do Chevette, vai descendo, o Chevette estava rebaixado, chegou até a dar uma levantada. E aí eles olham assim, dão uma volta no carro e começam a rodear o carro, e eu começo a olhar aqueles caras, e meu amigo olha para mim, eu olho para o meu amigo, ele hoje é pastor, é o Rodrigo. E aí a gente se olha e de repente aqueles caras começam a rodear o Corsa. Na hora eu pensei, já era, cara. Bom, 10 anos eles não vão levar, porque está pifado. Eu lembrei que tinha notebook dentro do carro, tinha data show, que eu tinha saído do culto, um monte de coisa lá, carteira. Eu falei, gente, já era. Vamos ser assaltados. E de repente um medo tomou conta de mim. E meus irmãos, pasmem, naquele momento, enquanto os 4 caras estavam rodeando lá, e meu colega tentando, e aí, tudo bem? Daí os caras perguntaram assim, você precisa de ajuda? Meu colega falou, não, tá tudo certo, pode ir embora, pode ficar tranquilo, já. Não, mas vem, fala mais aí, tá? Os caras começaram lá a conversar com meu colega, e de repente, meus irmãos, eu estava assim, sem brincadeira, no meio da Avenida Visconde de Guarapuava, eu fui para o meio da rua e falei, Senhor Jesus, Tu sabes, ó Deus, os Teus servos estão aqui neste lugar, Pai. E aí, irmãos, eu aprendi uma coisa, que todo crente batista tradicional, quando tem medo, vira pentecostal. Eu estava no meio da Visconde de Guarapuava, assim, Deus, em nome de Jesus, Senhor, envia os Teus anjos com espada e com fogo. Não permita, Deus, que os Teus servos sejam roubados neste lugar. E se tocarem nos Teus servos, ó Deus, venha com fogo, Pai. Meus irmãos, naquele momento, o Rodrigo, seminarista, batista, tradicional, regala o olho. E eu lá, no fogo, no meio da Avenida Visconde de Guarapuava, gritando que nem um louco à meia-noite. Os 4 caras olham um para o outro assim, com o olho mais arregalado do que o Rodrigo, entra no Chevette, ligam o carro sai todo assim, e vai embora. E aí eu olho aquilo, eu falei, glória a Deus, Pai! E o meu colega fala assim, ele fala, Piá, né? Piá, você tá doido, Piá? O que você tá fazendo, Piá? Ele, o que foi, cara? Meu, você estava gritando que os anjos com espada de fogo venham aqui na rua, e que se... Cara, o que você fez? Falei, cara, eu não sei, meu irmão, mas eu estava morrendo de medo, eu clamei a Deus. E aí, naquele momento ali, eu aprendi uma coisa, meus irmãos, Deus nos livra, escuta a nossa oração. Eu não sei se os 4 gigantes, 4 Golias, viram um anjo com espada de fogo, sentado em cima do dezão, falando, vai tocar no magrinho, vai? Toca no magrinho. Miguel lá, né? Toca, afiando a espada de fogo. Eu não sei, meus irmãos, não sei se eles ouviram a minha oração e ficaram com medo, né? Se tocarem em nós, vem Deus com espada de fogo. Eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta e plena convicção que Deus nos livrou naquela noite. E por que eu conto essa história? Não porque a minha oração é melhor ou maior, não, eu estava morrendo de medo. Mas porque meu Deus é grande. E em qualquer lugar que eu estiver, qualquer momento que eu precisar, eu posso orar e Deus vai me livrar. E às vezes, meus irmãos, a gente fica com dúvida do nosso Deus. Às vezes a gente deixa de orar porque a gente acha que essa batalha não é de Deus. Toda batalha, acredite, Deus está contigo. Você não está sozinho. Sozinho você não está. Não está. Tem um gigante. Sai da zona de conforto. Vai para cima. Não porque você é bom, mas porque o Deus que nós cremos é grande. E nos livra de todo o mal. E nos ajuda em todas as nossas batalhas. Em todos os nossos desafios. Clame ao Senhor. Meus irmãos, quero orar por você neste momento. Quero que você coloque tua vida diante de Deus agora. Esse Deus no qual a gente tem pregado todos os finais de semana. Toda semana, todos os dias. No qual a gente lê na palavra, nas Escrituras. Feche seus olhos. As tuas lutas e as tuas batalhas, e até mesmo provações que vêm para você, não são para te destruir, mas para que Deus possa te honrar. Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, sem armadura, tudo para provar,
para que a gente possa acreditar que não são as armas, não são as estratégias, mas é Deus. Ele é Deus. Talvez você tenha enfrentado grandes batalhas na sua vida, uma luta com algum vício, e tem caído constantemente. Em nome de Jesus, pare de olhar para você, comece a olhar para Deus. É Ele que vai te livrar de qualquer pecado, Ele que vai te livrar de todo mal, Ele que vai te dar direcionamento, é Ele que vai te dar sabedoria. Em nome de Jesus, olhe para Deus, não para o tamanho do gigante. Quero orar por você. Eu sei que muitos aqui têm grandes gigantes, grandes batalhas. E se você nessa noite gostaria de colocar esses gigantes diante do Senhor, vou pedir para que você se coloque de pé, aí no seu lugar mesmo, dizendo para Deus: oh Deus, eu estou entrando aqui nesse campo de batalha, Pai, nesse vale, mas não quero mais usar as minhas armas, não quero mais, ó Deus, usar as minhas estratégias, não quero mais usar a minha inteligência, mas Deus, agora eu quero usar, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, que é, Deus, o Teu poder, a Tua direção, a Tua força, a sabedoria que vem do Senhor. Assim como Davi não olhava para aquilo que ele tinha nas mãos, mas olhava para o Deus no qual ele cria. Nessa noite, meus irmãos, coloque diante de Deus todas as suas batalhas, abra mão, em nome de Jesus, abra mão daquilo que tem te prendido. Eu vou orar por você, para aqueles que, assim como o exército de Israel, o povo de Deus, pode se colocar de pé, nós vamos orar juntos, como igreja, aleluia. Mas não se coloque de pé por nada, se coloque de pé dizendo: Jesus, Senhor, eu declaro aqui nessa noite, Pai, que todas as minhas batalhas agora são suas, Senhor, não são mais minhas, são suas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu entrego, Pai, tudo ao Senhor, ó Deus. É um vício, é um pecado, é um sonho, é um projeto, é um trabalho, é a família. Eu não sei o que é, meus irmãos, mas o Senhor conhece todas as suas batalhas. É uma doença. Creia no poder de Deus, continue buscando, continue orando, não desista no meio do caminho, não abandone a presença de Deus, não abandone a igreja, não abandone os amigos, não abandone a família. Creia que Deus pode fazer tudo. Santo Espírito de Deus, Teu povo aqui reunido neste lugar, que ouviu a Tua palavra agora, Senhor, e tem clamado, Pai, de pé neste momento, colocando, Deus, todos os seus gigantes diante do Senhor. O Senhor sabe qual é o tamanho, o Senhor sabe, Deus, quais são as batalhas. Deus, eu não sei, mas em nome de Jesus, nós clamamos por Ti agora neste momento, ó Deus, entregando a Ti, Pai, neste campo de batalha, neste vale, ó Deus, nós cremos em Ti, que o Senhor pode, ó Deus, nos livrar de todo mal. Deus, o Senhor pode mudar corações dentro da nossa casa. O Senhor pode, Deus, tirar de nós, Deus, aquele pecado, Deus, que insiste em nos derrubar. Então, em nome disso, nós entregamos a Ti, Pai. E que nós não queremos mais lutar com as nossas armas, ó Deus. Não mais com a nossa inteligência, mas agora, Pai, nós queremos lutar com o Senhor. O Senhor está à frente, ó Deus. E em nome de Jesus, que possamos enxergar, Deus, a vitória muito antes da batalha. Que nós possamos enxergar, ó Deus, em Ti todas as nossas conquistas, Pai. Em nome de Jesus, tira, Deus, toda a incredulidade deste lugar, Pai. Nos fortalece, Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente possa enxergar o sobrenatural acontecendo na nossa vida, na nossa família, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa igreja aqui, Deus, possa experimentar cada vez mais do Teu poder, ó Deus, do Teu amor. Assim, Deus, nós clamamos aqui, Pai, não porque nós somos melhores, não porque a nossa oração, Deus, é mais bonita,
Não porque nós temos a melhor estrutura, não porque nós temos os melhores pastores, os melhores líderes, mas porque, Deus, nós confiamos em Ti. Porque o Senhor é um Deus vivo e se manifesta em nosso meio. Deus, já fez maravilhas, já operou milagres e continua, Deus. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Pai amado, assim, Deus, nós entregamos todas essas vidas diante do Senhor, Deus. Em nome santo de Jesus, Pai. Amém, amém. Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos cantar essa canção. Todos cantando, adorando ao Senhor neste momento. Somente